E aí, líder, seja bem-vindo no meu canal. Mais uma vez, gratidão para você que está acompanhando o meu trabalho. E hoje eu vou falar um tema muito interessante: inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Como que eu consigo inteligência emocional? Bom, mas eu peço para você, acompanhe esse vídeo até o final que você vai receber muito conteúdo de valor. Ok? Mas para falar sobre inteligência emocional, primeiro eu queria definir o que é emoção. O que é emoção para você? Muitas pessoas definem emoção como sentimentos, sensações, mas emoção não é exatamente isso. Vamos definir mais tecnicamente, mas para isso eu queria te dar uma ilustração. Imagina você, de repente você decidiu tirar umas férias e você foi para o Nordeste, numa praia onde a água é cristalina e vai fazer o mergulho que você sempre teve vontade de fazer. Aí você vai lá, aluga os equipamentos tal e entra na água com todo aquele equipamento e começa a ver aquelas maravilhas do mar e de repente aparece um tubarão do seu lado. Você só vê a sombra e um tubarão aparece. No momento que o tubarão aparece, começa um processo. O seu cérebro ele registra aquela informação e começa um processo biocomputacional do seu cérebro. Ele começa a emitir vários estímulos, a sua pupila começa a variar, a sua boca seca, o seu estômago não produz ácido, o seu intestino para de peristaltar, ou seja, para de fazer aquele movimento voluntário. E se ele estiver cheio, você vai evacuar. Ou seja, como diz o caipira, se tiver merda pronta, você vai soltar. Se sua bexiga estiver cheia, você vai fazer nas calças. E adrenalina e cortisol serão liberados e será emitido sangue, enviado sangue para os músculos maiores. Seu rosto vai ficar pálido. Tudo isso, sabe quanto tempo? Meio segundo. Isso é emoção. Os sentimentos, as sensações, o medo, seja lá o que você sentir, são sentimentos, mas a emoção é esse processo, é esse complexo de reações que seu cérebro coordena com o objetivo de quê? De te proteger, de te chamar a sua atenção e colocar o seu foco numa situação emergente. Ou seja, é uma defesa que a própria natureza criou do seu cérebro trabalhando no seu corpo. E existe uma discussão se é possível controlar essa emoção. É quase impossível. É uma reação que ela se torna física, química, então é quase impossível. Então, os cientistas da neurociência dizem que não é possível controlar. Já na área da psicologia, é possível desenvolver um controle nessa questão da emoção. Então, tecnicamente, como eu posso definir o que é inteligência emocional? É a sua capacidade de entender esse processo emocional. Seria o equilíbrio entre o racional e o emocional. Não é o controle de sentimentos, mas sim você ter essa capacidade de entender esse processo. Muitas vezes uma pessoa ela é inteligente, ela tem um QI, que é o coeficiente de inteligência alto, ou seja, ela tem uma capacidade de tomar decisão, de resolver problemas, mas ela não é inteligente emocionalmente. Por quê? Ela não consegue administrar os seus sentimentos, ela não consegue administrar a irritação, a raiva, o seu humor, então ela tem problema de relacionamentos no meio que ela vive. Ela é inteligente no seu coeficiente de inteligência, mas não tem inteligência emocional. São coisas diferentes. Para ficar mais claro a explicação, eu queria compartilhar com você 5 fundamentos da inteligência emocional baseado em Daniel Kahneman, que é uma pessoa que divulgou muito, tornou popular essa expressão de inteligência emocional. O primeiro fundamento é o autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para você desenvolver a sua inteligência emocional. É você ter a capacidade de olhar para você mesmo, de você buscar os seus reais valores, suas crenças e os seus comportamentos. Você tentar entender por que você se comporta, por exemplo, você tem medo de um ambiente. Por que você tem medo daquele ambiente?
Você perde o controle numa discussão. Por exemplo, a sua esposa ou amigo entra numa discussão e você perde a linha, você fala o que você se arrepende depois. Então, quando você começa a descobrir o caminho do autoconhecimento, você consegue administrar, você consegue gerenciar melhor essas situações. Por exemplo, se você sabe que numa discussão que você é contrariado, você fica muito irritado e perde a linha e fala o que se arrepende, você sabe que um caminho interessante, uma sugestão é você parar aquele momento, parar a discussão, esfriar a cabeça e voltar com uma linha de raciocínio mais de bom senso. São coisas que, através do autoconhecimento, você pode melhorar. Eu gostaria de dar uma ilustração para você. Tem uma ilustração interessante, que é o monge e o samurai. Então, existia um samurai muito conhecido, por ser um guerreiro valente e habilidoso na espada, e ele tinha uma questão existencial, e ele descobriu que tinha um monge numa colina afastado, que era um homem muito sábio, que ele poderia ajudar. Então ele foi com essa questão, ele queria saber sobre espiritualidade, céu, inferno, e ele falou, eu vou até esse monge. Ele foi, fez a viagem, chegou até aquele lugar, e o monge estava lá, no seu lugar de meditação, e ele perguntou para o monge, monge, eu vim aqui, eu viajei essa distância e quero te fazer uma pergunta. Eu tenho muita curiosidade na questão de vida após morte, céu, inferno, o que você tem a dizer sobre isso? E disse que o monge levantou com o olho fixo nele e falou, você é um insolente, você atravessa aqui para fazer perguntas que não tem sentido nenhum, o que você está fazendo aqui na minha casa? E o samurai, naquele espírito de guerreiro, já puxou a espada e falou, como que você me afronta dessa maneira? E apontou a espada para ele no sentido de ameaça. E o monge virou para ele e disse, isso é o inferno. E aí o samurai percebeu que ele estava fazendo uma ilustração, era um teste. Quando ele percebeu, ele ficou sem jeito e viu que aquilo não foi uma atitude grosseira, mas foi um ensinamento. Ele pegou a espada e colocou de volta, e o monge falou, esse é o céu. Qual é a moral dessa história? É que todo ser humano, ele tem uma dualidade, ele tem um lado de sombra e tem um lado de luz. E à medida que ele consegue diferenciar e consegue trabalhar o seu lado de sombra, o seu lado ruim, o seu lado maldoso ou invejoso ou irritado ou agressivo, que ele consegue entender, ele consegue ver nele mesmo, ele consegue fazer com que o seu lado de luz domine esse lado de sombra. É uma reflexão para você. Segundo fundamento, autocontrole. Autocontrole é algo também essencial para o desenvolvimento da inteligência emocional. O autocontrole ele pode ser desenvolvido, porque você sabia que o autocontrole ele tem um estoque? Você sabia que se você ficar numa situação exercendo o autocontrole durante todo o dia, dependendo da sua situação emocional, isso pode esgotar e você pode perder o controle? Por quê? Porque o autocontrole ele demanda uma energia. Exemplo, se você está fazendo uma dieta e fica ali segurando e você não alimenta essa energia, não é rico na motivação de manter a dieta, é mais arriscado você perder a linha na alimentação, quebrar a dieta à noite do que de dia, do que de manhã. Porque de manhã, depois que você dorme, acorda, tem uma noite de descanso, você tem um domínio maior. Qual é a dica? Então, se você precisa tomar decisões importantes, se você precisa ter uma conversa importante, se você está no trabalho, você é um gestor e está precisando ter uma reunião de decisões, de estratégias, onde exige criatividade, controle, exercício, gerenciamento entre um grupos heterogêneos que tem muitos atritos, de manhã certamente será o melhor caminho. Uma ferramenta muito interessante para o autocontrole é a meditação. A meditação ela já ultrapassou os limites da religião, ela já é estudada e cientificamente é uma ferramenta maravilhosa para desenvolver a resiliência, raciocínio, memória e foco. Ou seja, é algo extremamente interessante. Existem vários tipos de meditação, mas eu gosto de uma linha mais científica, que é, por exemplo, Mindfulness.
Mindfulness é atenção plena. É você centra a sua atenção num objeto e fica olhando para aquele objeto, observando aquele objeto, esquecendo de todas as outras coisas, não pensando em outra coisa, pensando naquele objeto. Ou você pode pensar, colocar o seu foco na sua respiração. Se você ficar bem sensível observando a sua respiração, você vai observar que quando você respira entra um ar frio e quando você solta um ar quente. E se você ficar observando isso em alguns minutos, muitos pensamentos vão chegar e você pode eliminar os pensamentos e voltar essa concentração. No que serve isso? A melhor ilustração é como você pegar uma garrafa. Imagina uma garrafa de 600 ml de refrigerante e você coloca areia e água e você dá uma chacoalhada. Obviamente você vai ver a bagunça que está ali, a água e o movimento da areia, você não vai conseguir enxergar o que tem do outro lado, mesmo a garrafa sendo transparente. Mas se você deixar a garrafa parada por alguns minutos, obviamente a areia vai assentar, a água em cima vai ficar cristalina e você vai ver que vai fazer separação da água e da areia. É uma perfeita ilustração do efeito da meditação. Quando você está agitado, com problemas, com coisas para resolver, com cobrança, com estresse, desafios financeiros, a sua cabeça fica agitada, é difícil você pensar, é difícil ter clareza, é difícil ter foco, porque sua cabeça está cheia de pensamentos e estresse. Mas quando você para meditar, o que você está fazendo? Você está conseguindo baixar todos esses, organizar, acalmar toda essa bagunça, colocando os pensamentos em ordem, resolvendo por etapas, ou seja, você consegue ter mais clareza. Clareza para ter foco, clareza para tomar decisão e você consegue vencer a ansiedade. É uma ferramenta maravilhosa. E digo para você, se você é daqueles que falam, meditação eu não consigo, esse negócio de pensar em nada, isso é uma crença. Se você se esforçar e persistir, você vai conseguir desenvolver esse treinamento mental. Outro fundamento da inteligência emocional é a automotivação. Por que é importante a automotivação? Você não pode depender dos outros para motivar você. Você não pode depender de palavras de encorajamentos ou elogios ou reconhecimento dos outros. Você tem que descobrir em você motivos para realizar coisas. Motivação, motivo para ação. Você desenvolver isso. Você se automotivar. Existem ferramentas interessantes de você escolher um motivo e você ficar aquele motivo que te dá ganhos para você realizar tal tarefa, automaticamente isso pode ser um agente motivador. Mas uma ferramenta que eu adoro, eu acho que é muito prático e muito saudável, é o exercício da gratidão. A gratidão, eu vi um vídeo interessante de uma cientista que se especializou nesse assunto, é muito poderosa a gratidão. A gratidão não é você agradecer, isso é educação. Não é você ir na igreja agradecer, isso é oração. A gratidão é o seu jeito de ver as coisas. É possível você ter um dia difícil, com vários imprevistos, mas você acabar e finalizar aquele dia com o coração grato, conseguindo descobrir algumas coisas que sempre terão coisas positivas. Vai depender do seu olhar. Se você olhar só no dia difícil, nas perdas, você terá um dia, vai terminar aquele dia que você não vai querer ter registro daquele dia. Mas se você despertar um olhar na gratidão, você vai desenvolver esse espírito. Você sabia que, segundo a psicologia positiva, se você escolher 3 motivos por dia de gratidão e você chegar no final do dia e agradecer, você desenvolve um estado de felicidade? Olha que informação maravilhosa. É uma coisa que é muito positiva, você conseguir terminar o seu dia e agradecer. Se você quiser, fica a dica. Tenha um caderno de gratidão e todo dia coloque, seja agradecer o alimento, agradecer alguém que você conheceu, agradecer uma promoção, agradecer a saúde. Descubra motivos de agradecer. Isso será uma automotivação a cada dia na sua vida. Outro fundamento, o quarto,
é empatia. O que é empatia? É você ter a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. É você ter a sensibilidade de dar valor na necessidade da pessoa que está convivendo com você, seja no trabalho, seja na sua faculdade, no seu dia a dia, na sua família, você ter essa capacidade. Você precisa exercitar. As pessoas que são muito egoístas e egocêntricas, ela têm dificuldade de exercitar a empatia. Por quê? Porque você precisa parar de olhar para você e olhar para a pessoa. Você olhar para fazer uma leitura da expressão facial, do sofrimento das pessoas, o que é importante para ela, e desenvolver esse tipo de sentimento, de se colocar no lugar dela. Qual é a grande vantagem da empatia? Quando você dá atenção e ouve a pessoa na essência. O que é ouvir alguém na essência? É ouvir além das palavras. Às vezes as pessoas dizem uma coisa, mas além das palavras, se você tiver empatia, você vai conseguir ouvir na essência, além das palavras. Um exemplo, às vezes a pessoa ela está sendo agressiva, mas ela não está querendo te agredir. Ela está com uma dor, um sofrimento, uma decepção, e ela está sendo agressiva. Se você usar de empatia e tentar entender aquele momento e conseguir entrar no universo, na vibração da pessoa naquele momento, você vai conectar com ela. E quando você conecta com uma pessoa, você tem um aliado. Imagina isso usando da empatia no meio corporativo, onde você consegue conectar com várias pessoas e essas pessoas trazem um espírito de equipe. Isso é fundamental para a inteligência emocional. Então, é uma coisa que você precisa praticar, é um exercício, mas para isso você precisa abrir mão das suas vontades, das suas opiniões, parar de olhar para você e desenvolver esse exercício de olhar para quem está do seu lado. E o último fundamento, e eu acredito que é o resumo de todos os outros, é a habilidade social, é a sua capacidade de se sociabilizar. Essa capacidade ela está relacionada a autoconhecimento, está relacionada a automotivação, a empatia. Por quê? Hoje nós temos várias doenças emocionais modernas, como por exemplo o vício na tecnologia, nas redes sociais. Isso com certeza tem gerado um afastamento e um processo muito forte de ansiedade, porque as pessoas ficam olhando a vida dos outros, ficam seguindo muitas pessoas e ela começa a gerar uma chuva, uma tempestade de informações, e as pessoas têm tantas informações que começam a ter dificuldade de ter decisões e começam a cada vez buscar mais, conhecer mais, mas isso tem trazido uma falta de conexão entre as pessoas. Então, hoje, a capacidade de você se sociabilizar, de se relacionar com pessoas, de conectar com pessoas, ou seja, você dá de você e recebe, a reciprocidade é uma ferramenta poderosa para os negócios, inclusive. Você sabia que as pessoas mais bem-sucedidas nos negócios, especialmente na área comercial, não são as pessoas que têm o QI, o coeficiente de inteligência maior? São as pessoas que têm a capacidade de se comunicar, a capacidade de desenvolver relacionamentos. Então, isso é fundamental e eu posso dizer que é o resumo de todos esses fundamentos, é a sua capacidade de se sociabilizar. E é tão interessante, porque ninguém nasceu para viver sozinho. Você já nasce ligado a uma pessoa, no mínimo a sua mãe, e dependendo do contexto, a sua mãe, seu pai e irmãos, e você vive dependendo do cuidado 24 horas de uma pessoa. Você nasceu, nós somos seres relacionais. Então, a pessoa que ela não quer se relacionar, ela é fechada, ela pode ser tímida, eu não estou me referindo a isso, estou referindo a pessoas que não querem relacionamento em nenhum tipo de esfera. São pessoas que precisam de tratamento, porque nós somos, por natureza, seres relacionais.
Esse vídeo foi uma introdução à inteligência emocional. Esse assunto eu ainda vou desmembrar em vários outros assuntos, que é muita coisa nesse assunto, mas foi para sua reflexão. Espero ter contribuído para a sua vida e de alguma maneira gerar uma reflexão e despertar o seu interesse para você crescer e desenvolver na sua inteligência emocional. Então, se você gostou desse vídeo, peço, se inscreva no meu canal, compartilhe, toque no sininho para receber as notificações. E peço, eu quero a sua participação. Se você tem alguma experiência transformadora na área da inteligência emocional, se você tem alguma ferramenta interessante para compartilhar no sentido de autocontrole, autoconhecimento, faça um comentário. Se tiver algum tipo de pergunta, pode colocar que eu vou ter o prazer de responder, ok? Então, eu quero agradecer você, mais uma vez, gratidão por estar comigo e quero dizer para você, fui!